Ok, falando um pouquinho sobre o que aconteceu ali no Santander. O que você percebe, no Santander não, desculpe, no Museu de Arte de São Paulo, que é similar ao que aconteceu lá no Museu do Santander? Muitas pessoas já falaram muitas coisas sobre isso, mas o que a gente percebe inicialmente é um processo de massificação e da invasão do privado, da vida privada, no público. Porque no público você tem papéis sociais, você tem a concepção de natureza de cada indivíduo, porque se é uma criança, você não pode tratar da mesma maneira que um adulto. Então você tem certas diferenciações ali muito importantes quando o olhar se vincula à intencionalidade e ao sujeito. Né? Você tem ali uma intencionalidade em termos de projetar sua consciência sobre alguma coisa, e quando você vê que esse sujeito ele não está desenvolvido, porque a criança, basicamente, o que ela quer, a maioria delas é ser adulta, ela quer se desenvolver. Mas isso leva tempo. Isso leva todo um processo que se caracteriza no seu desenvolvimento biológico, cronológico e subjetivo. Então, isso se dará com o passar dos anos. E é óbvio, uma coisa clara, que você não pode levar certos conhecimentos para uma criança, porque ela não está preparada para aquilo. Independente se você é pai, professor, se você é algum tipo de educador, médico, pastor, padre, enfim. Você tem que compreender que a linguagem dada à criança, pelo fato dela não estar desenvolvida, é diferente da linguagem dada para um adolescente ou para um adulto. Tá? O que se percebeu no projeto artístico ali é aquela concepção tanto vinculada ali ao socioconstrutivismo ou até mesmo o construtivismo de Piaget, na medida em que você tem aquele conceito de operatório concreto. Ah, a criança tem 4 anos, então você pega a criança, ela vai tocar no corpo do indivíduo que está nu para perceber, porque ela não tem ainda a abstração que é dada apenas pelo operatório formal, quando ela já está com a idade mais avançada e tal. Bom, tudo isso, quando você olha de uma maneira unilateral, parece que a coisa faz algum sentido se você simplesmente abarca todo o tema vinculado a uma mera teoria educacional pedagógica. Agora, quando você se volta a um contexto onde as coisas são muito mais complexas, porque estamos falando da realidade, aí a coisa muda de figura. Porque, em termos sociais, em termos psicológicos, em termos até, alguns podem me criticar, mas até teológicos também, em termos antropológicos, bom, tudo isso tem que ser verificado. Por exemplo, em termos psicológicos, o que isso faz com a criança? A menina de 4 anos que está se envolvendo com esse tipo de projeto, mesmo com o apoio dos parentes, da mãe, enfim, ela se acostumar a tocar no estranho, porque não é nem parente. Lá no Japão você tem essa cultura, né, de que os pais tomam banho com os filhos, até no ensino médio o moleque estava tomando banho com o pai. É uma questão cultural ali, que é totalmente diferente deste caso. Porque, primeiro, nossa cultura é diferente de uma cultura indígena, onde as pessoas estão acostumadas a ver os outros nus. Há uma certa normatização dependendo do clima. Acho que envolve muitas coisas, envolve cultura, envolve clima, envolve contextos muito específicos. Né? Quando você pega o contexto de São Paulo, é muito diferente da cidade de São Paulo, né? Não tem praia, não tem. Geralmente aqui não faz muito calor, nem muito frio. Então o contexto aqui é que as pessoas estão acostumadas a ficarem diante das outras muito bem vestidos. Agora, quando você pega uma criança que já nasce dentro desse contexto, coloca ela diante de um cara pelado no museu, e você faz ela tocar nesse indivíduo, você está acostumando a mentalidade da criança a absorver aquela experiência. E em um dado momento, quando realmente tiver ali um abusador ferrenho e fizer isso com ela, ela não vai inicialmente estranhar, porque ela já tem aquele, digamos assim, aquele costume. E não é só ela serve como um arquétipo, porque a esquerda sabe muito bem trabalhar esse conceito de modelos e como destruir esses modelos que são dados à sociedade. Né? Isso fica muito claro quando você vê outras fotos onde esse mesmo ator está com outras crianças, ele está lá. Quer dizer, quando você olha aquelas fotos, você tem
uma nítida impressão, e aí eu falo para ser bonzinho, porque na verdade não é impressão nenhuma, é uma convicção, de que aquilo remonta à pederastia da Grécia Antiga, remonta à pederastia dos romanos. Em Roma também tinha esse tipo de prática, mas na Grécia isso de fato acontecia. E que no fundo é um conceito chamado de pedofilia. Tá? Então, essas ações servem para chocar, porque isso gera um choque cultural no indivíduo. Como eu falei para vocês aquele exemplo do Japão, dos índios, o choque cultural, quando você tem uma situação dessa num país como o Brasil, é muito grande. Porque nós temos um costume diferente dos outros. Se você, por exemplo, sai do seu país para viver em outro país, que é muitíssimo diferente do que você está acostumado a viver aí na sua cidade, você vai sentir aquilo que nós chamamos de choque cultural. E é a mesma coisa que acontece com missionários, quando eles saem daqui, vão para países árabes, do Oriente, vão para a China, sei lá, algum país muito diferente. Eles sentem o peso do choque cultural, aquilo causa um estresse, uma dissonância cognitiva que ele tem que lidar. Né? Mas são adultos, eles estão, quando fazem esse tipo de trabalho, eles estão, na verdade, se preparando muito antes de fazê-lo. Tem todo um aparato, né, um projeto muito específico para lidar com isso. Agora, uma criança não tem esse aparato. Então, quando você faz algo chocante para a sua sociedade, para a sua cultura, você, na verdade, está agindo em prol de fazer uma revolução cultural. Porque se é choque cultural dentro da sua própria cultura, é claro que a intenção é uma revolução cultural. É projetar aquilo que está no que nós chamamos de privado para o público. E fazer essa massificação, essa miscelânea, essa loucura. E isso vai causar efeitos claros na sociedade. Primeiro, as pessoas vão se chocar, como a maioria se chocou. Né? Depois as pessoas vão ouvir o lado daqueles que querem se justificar. Porque esse pessoal, eles fazem um projeto muito específico, muito pontual. Não são pessoas burras, né, em termos de estratégia. São burros em termos filosóficos. Né? São burros para compreender certos parâmetros vinculados a uma busca, como eu falei no vídeo anterior sobre conceitos absolutos, conceitos relativos, e quanto isso é caracterizado no discurso público sem discernimento adequado. Né? Nesse sentido, eles são ignorantes. Agora, no sentido de fazer estratégias, já partindo da certeza dos próprios absolutos que eles têm, em vista de defender o relativo, que, como eu comentei anteriormente, é bem engraçado, aí o que você percebe é uma tremenda de uma sagacidade, de uma astúcia. E quando eles fazem esse tipo de trabalho, eles andam na linha tênue da lei. Porque eles não vão simplesmente admitir qualquer acusação, eles vão me chamar de pedófilo. Não. Se você fizer dessa maneira, a lei te dá subsídio para que não, pelo menos legalmente, não te chamem disso. Mas moralmente você vai chocar. E é isso que a gente quer. A gente quer chocar moralmente, mas ao mesmo tempo não ter problemas com a lei. Tudo isso, claro, é uma grande polêmica, várias formas de interpretar a lei ali, que isso é uma discussão já jurídica, mas que eles estão preparados juridicamente, eles estão. A esquerda está sempre preparada juridicamente, não vou dizer todos, mas eu acredito que grupos fechados que têm esse intento de fazer revolução cultural, choque cultural, eles, sem dúvida nenhuma, estão preparados juridicamente. Então não adianta simplesmente a gente dizer isso é pedofilia, pronto, acabou, eles têm que ir para a cadeia. Eu também acho que eles são canalhas e que o que eles fizeram é totalmente errado. Mas eles estão fazendo com um certo toque de refinamento jurídico que faz com que eles se tornem um tanto isentos e consigam, em muitos casos, ganhar a opinião pública. Porque eles estão agindo agora como um apelo à arte. A gente sabe que é agenda. Eu não consigo admitir que isso seja arte. Para mim é impossível. O que isso representa é agenda. É uma adequação. Eu vou pegar um artista lá, eu acho que é a Lygia Clark, né? E vamos tentar adaptar isso para favorecer nossa agenda. Então, ao invés de usar objetos, vamos usar um corpo nu. Né? E vamos colocar as criancinhas aqui. E vamos fazer todo esse jogo de dissonância cognitiva. Vai chocar, mas ao mesmo tempo isso não vai ser ilegal perante a lei. Vai ter um cunho de ilegalidade, sim, porque você teria que colocar ali, digamos assim, uma censura para crianças. Mas tudo isso é questão de debate. Na zona de debate a gente pode
gerar certas justificativas, vamos apelar para os índios, vamos apelar para outras culturas que abrem esse leque de relativização do conceito e vamos agir em prol de mudar a nossa cultura e de favorecer minorias, ainda que essas minorias sejam criminosas. É o lumpenproletariado, porque pedófilos na nossa cultura são criminosos. Mas eles abrem um espaço muito grande para ações que favorecem a revolução cultural. Porque tudo isso, na verdade, é a expressão da massificação. Não vamos mais respeitar o papel da criança e o papel do adulto. Agora elas representam a mesma coisa que eles representam. Né? E não há muita diferenciação porque todos somos humanos. Todos somos uma massa homogênea, uma homogeneização da sociedade, sem respeitar a heterogeneidade, quer dizer, sem respeitar as diferenças básicas do contexto de cada indivíduo, naquilo que é objetivo, daquilo que é claro, daquilo que é bem definido, na linguagem da criança, que é totalmente diferente da linguagem do adolescente e da linguagem do adulto. E aí vira esta merda toda. E é isso que está acontecendo no Brasil e não há como negar. Quem nega isso são pessoas que não estão dentro do contexto dos dados que nós conseguimos recolher se fizermos uma pesquisa, ainda que breve, para chegar a essas conclusões. Quem não consegue ver isso é porque não tem ainda os dados necessários para fazer um julgamento. Aí eles falam, vocês são loucos, eu estou falando isso, isso é conspiração, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, mas espera aí, você tem os mesmos dados que eu tenho e você pesou esses dados para chegar a uma conclusão? Aí você vai falar, não tem como ter todos os seus dados que você tem. Bom, se você quiser, eu posso dar uma relação de informações para ajudar você a ter um julgamento mais adequado sobre isso. Uma literatura apenas pode te ajudar. Tá? E você pode, inclusive, confirmar a bibliografia do livro que eu vou citar aqui e ver se há a possibilidade de contestar ou não. Que é a do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Que é a ação que existe em termos de revolução pedagógica baseada em criptocomunismo. Porque o criptocomunismo é justamente aquilo que a escola sem partido combate, porque quando se fala de comunismo nas escolas, você não está falando de algo deflagrado, você está falando de uma mensagem que leva a uma substância, que é, no caso aí, geralmente de cunho socialista e revolucionário, mas que não está com essa mesma roupagem, certo? Porque eles não são burros. Se há necessidade de uma globalização, eles podem usar variados meios, desde do tecnicismo, de uma progressão no estilo de Comte, ou até mesmo uma socialização com base em Herbert Marcuse, de favorecer sempre as minorias. Isso tudo, inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal que explicam melhor essa questão, faz parte de uma bibliografia muito clara e determinante de pessoas pensantes. Eles pensaram, e o que eles pensaram serve de base para aqueles que querem agir. A praxis é exatamente isso, em contexto materialista e até no marxismo. Você tem uma base teórica que sempre aponta para a prática. Então, é prática em vista da teoria de cunho materialista e dialético. É assim que eles agem. E isso existe já desde o século XIX, ou até muito antes. Desde o momento em que há um rompimento, né, com o conceito de cunho vinculado aí à metafísica, e um apontamento frequente ao materialismo. E aí há uma progressão de Hegel idealista, de Feuerbach materialista, um tanto idealista ainda, e vai chegar em Marx, um conceito materialista, dizendo que tudo é ideologia e tudo serve como cortina de fumaça, como os próprios esquerdistas os chamados jovens hegelianos, né, que eram seguidores de Hegel, mas que eram contra o idealismo de Hegel, e que também cometiam o mesmo erro que ele, porque a verdadeira relação é de dominação material e econômica, diria Marx. E isso serve como base para todo o aparato de conceito revolucionário que nós vemos no mundo. E esses pequenos grupos refletem isso com uma sofisticação posterior dada pela Escola de Frankfurt, como eu tenho um vídeo aqui também explicando isso. Então, bom, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto, depois a gente fala de mais coisas aqui.